Meus amigos queridos, concluímos mais uma semana e a palavra de Deus acompanhou nossa jornada até aqui. Ela é a luz que ilumina a nossa caminhada, os nossos passos, a nossa vida. E nós caminhamos com Jesus, estamos acompanhando seu caminho até Jerusalém, o lugar onde ele entrega a sua vida para resgatar a nossa vida, para nos dar vida em plenitude. E estamos nesse dia 29, também praticamente final de mês, acompanhando a liturgia da igreja que nos coloca o Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo 1 e os versículos 7 a 11. Nós estamos nessa jornada e neste caminho que não é geográfico, mas é um caminho de crescimento espiritual, é um caminho de conversão, é um caminho pedagógico no qual Jesus ensina a todos os discípulos, os da primeira hora e os de agora, a você e a mim, como é que precisamos caminhar. E hoje, nesse texto, Jesus é convidado para sentar-se à mesa na casa do chefe dos fariseus. É bom lembrar sempre que fariseu não é aquele que tem uma vida dividida, no sentido, fala uma coisa e faz outra. Isso chama-se hipocrisia. Fariseu era aquele que cumpria todas as leis, as mais de 600 previstas no livro da Torá, no livro da lei. Era um exímio cumpridor da lei. Só que nesse cumprir, muitas vezes, havia então a discrepância em que era preferível cumprir a lei do que ajudar o irmão. E nós sabemos que na lógica divina, o próximo, a irmã, o irmão, são sempre prioridade. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com os ritos ou o ritualismo e acabam esquecendo da vida em plenitude que os seres humanos precisam. Nós temos que cuidar do dom da vida sem nos esquecer das celebrações. Temos que cuidar das celebrações, da nossa vivência na ritualidade, mas, e em primeiro lugar, temos que também cuidar dos irmãos, das irmãs, daqueles que mais precisam, daqueles que mais sofrem. E esse chefe dos fariseus convidou Jesus e o observava. Observava, várias vezes o texto fala que eles observam Jesus com um olhar de condenação, com um olhar de reprovação, com um olhar para pegar Jesus em alguma coisa que possa ser motivo de acusação. Jesus também os observa e vê o comportamento deles, mas não os condena. Pelo contrário, ensina, ajuda, mostra como fazer o bem, convida à conversão. E justamente nesse texto ele conta mais uma parábola. A parábola de um casamento onde duas pessoas tinham sido convidadas, uma chegou e foi logo tomando os primeiros lugares. Esqueceu que poderia ter alguém mais importante do que ele, do que ela. E o dono da casa, o que estava dando a festa, poderia chegar para ele e dizer: olha, dá licença porque tem alguém que estava marcado para este lugar. Nós que somos os discípulos, as discípulas de Jesus, temos que escutar muito bem essa parábola. Como dizia Santa Teresa, devemos escolher sempre o último lugar, por ele ninguém briga. E aqui o último lugar, queridos amigos, que é o que a parábola diz, se a pessoa vai para o último lugar e não era lá, então o dono da festa vai dizer: pode vir mais para frente, pega um lugar melhor, e isso vai ser motivo de honra. O último lugar aqui não é no sentido de derrota,
no sentido de perda, mas sim de serviço, de gratuidade. O último lugar é sempre daqueles que servem. Na linguagem bíblica era dos empregados. Nós somos os trabalhadores da messe. Por isso, precisamos ser os que buscam o último lugar. Repito, não como derrotados, não como pessoas que não vencem, não evoluem, não crescem, mas sim o último lugar, que é o lugar dos que trabalham, dos que servem, dos que se colocam à disposição. Nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade muito competitiva e todo mundo busca o primeiro lugar. Se ficou no segundo lugar, se ficou no terceiro lugar, ou se ficou no 20º lugar, muitas vezes as pessoas esquecem que o importante é participar. E porque não chegou nos 3 primeiros lugares, a pessoa fica frustrada. Na dinâmica da fé não é assim. Inclusive, o gesto de conversão para hoje é esse. Nós não precisamos estar em primeiro lugar no sentido de ser exaltados, bajulados, incensados, louvados. Nós precisamos fazer, e são as nossas atitudes, e atitudes com humildade, porque essa é a consequência do último lugar. As atitudes com humildade é que farão a diferença e que farão com que se exalte a Cristo que nos chamou e não a nós. Porque se fazemos, fazemos porque tínhamos que fazer. Não fazemos nada demais. Por isso, meus amigos, o texto termina dizendo que quem se eleva será humilhado, quem se exalta, algumas traduções dizem, e quem se humilha será elevado, será exaltado. Nós não podemos jamais humilhar ninguém. E às vezes nós caímos nessa tentação. E por isso é sempre bom um exame de consciência para pedir perdão a Deus e ao próximo dessas atitudes. Mas nós somos convidados aos gestos de humildade, de pequenez, de entrega, de serviço, de doação, de estar de colocar-se à disposição, de estar pronto para. Esta é a dinâmica do Evangelho. O tempo presente nos coloca na contramão. Precisamos, então, não escutar esses apelos do tempo presente, no sentido de uma sociedade competitiva, da derrota e da vitória, mas sim dos que participam, dos que competem no sentido de participação, e não apenas de eu ganhei e você perdeu, de humilhar e de exaltar. Não é assim que funciona. O Senhor nos convida à humildade. Que neste dia 29 de outubro, findando o mês missionário, a nossa missão seja essa: buscar todos os dias, todos os momentos, a humildade, o último lugar. Lembremos, por ele praticamente ninguém briga. Vamos escutar esta palavra e, como servidores e servidoras, coloquemo-nos ao serviço e à disposição de nossos irmãos. Obrigado, fiquem todos com Deus, um abençoado sábado e um ótimo final de semana.